Oi, pessoal, tudo bem? Vamos partir para o quarto tema da disciplina Termodinâmica Aplicada. Hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica para os volumes de controle. Então, nós temos alguns objetivos hoje. Primeiro, desenvolver um princípio de conservação de massa, né? Porque o volume de controle, diferente do sistema, ele permite a adição ou subtração de massa. Então a gente tem que escrever uma equação matemática mínima, né, para a gente conseguir descrever qual é o impacto dessa entrada e ou saída de massa no volume de controle. Daí, depois de desenvolvido o princípio de conservação de massa, escrever a primeira lei da termodinâmica, considerando agora um volume de controle, ou seja, a diferença principal que nós vamos ter agora é que essa adição ou subtração de massa vai estar carregando energia para dentro do volume de controle ou tirando dele. Então, como é que esses termos de você colocar massa ou retirar massa do volume de controle, como é que esses termos vão aparecer matematicamente? E vamos resolver como é que são os problemas de balanço de energia, como é que a gente descreve os balanços de energia para alguns equipamentos mais comuns, como bocais, compressores, válvulas, expansão, misturadores, aquecedores, trocadores de calor e assim por diante. Então, na conservação de massa, a gente tem que ver o seguinte. Imagine essa condição aqui, ó. A massa, tal como a energia, ela é conservativa, ou seja, eu não consigo criar e nem destruir massa durante um processo. No sistema, a massa permanece sempre constante. Então, do início ao fim de qualquer processo no sistema, eu não perco massa, não ganho massa. Diferente do que acontece no volume de controle, onde a massa pode atravessar a fronteira, você pode ter um ganho ou você pode ter uma perda de massa durante o processo. Outra coisa que é importante, a massa ela é conservada mesmo durante reações químicas, né? Então, assim, se eu fizer uma mistura de hidrogênio e oxigênio e resultar em água, aquela quantidade que eu tinha de hidrogênio mais a quantidade de oxigênio deu 18 kg, vai permanecer 18 kg. Não existe perda de massa numa reação química. E massa e energia, né? Elas podem ser convertidas de acordo com aquela equação clássica da energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, um valor aí que, se não me engano, são 300 mil km por segundo. Então, lembrando muito bem que massa ela é conservativa. Então, sempre existe conservação de massa. A massa não pode ser perdida, a massa não pode ser criada. Para escrever a equação de conservação de massa, eu vou fazer o seguinte. Vou partir de um instante t, onde eu tenho um volume de controle, dentro dele eu tenho uma massa, nesse instante t, chamando de massa do volume de controle no instante t, e vamos imaginar que nesse instante t, uma quantidade de massa está entrando no meu volume de controle. Vou chamar essa massa que está entrando de ME. Então, nesse instante t, o meu volume de controle é quem? É essa parte que está aqui, circulada pela fronteira que está tracejada em vermelho, mais esse pedaço de massa que está entrando dentro aqui do volume de controle. Então, no instante t, eu teria essa massa do volume de controle aqui, mais essa massa que está entrando aqui. Se eu passar isso para o instante t mais ΔT, no instante t mais ΔT, a minha massa no volume de controle vai ser essa quantidade que eu tenho aqui, no instante t mais ΔT. E eu vou considerar que no instante t mais ΔT, eu vou ter uma quantidade de massa saindo, ms. Então, analogamente que nós colocamos para o instante t, no instante t mais ΔT, o meu volume de controle é quem? É essa região que está tracejada, mais essa quantidade de massa que está saindo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? No instante t, a quantidade de massa no volume de controle vale quem? Vale a massa que eu tenho no interior dele, mv, massa do volume de controle no instante t, mais aquela massa que estava entrando. No instante t mais ΔT, a quantidade de massa no volume de controle é quem? É a massa que eu tinha no instante t mais ΔT, mais aquela massa que vai estar saindo. Se eu igualar as duas equações, ou seja, eu dizer que a massa se conserva tanto no instante t quanto no instante ΔT, no instante t mais ΔT, eu vou ter que a massa no volume de controle no instante t mais a massa que está entrando tem que ser igual a massa do volume de controle no instante t mais ΔT mais a massa que está saindo. Isso aqui
Estou garantindo que eu estou conservando a massa no instante, exatamente a massa no instante seguinte. Se eu rearranjar esse cara aqui, ó, eu vou colocar o seguinte: massa no volume de controle no instante t mais ΔT, menos a massa do volume de controle no instante t, tem que ser igual a ME menos MS. Para expressar esse cara aqui, ó, com uma conservação em termos de taxa temporal, eu vou dividir todos os termos da equação por ΔT. Então, para eu expressar essa equação que eu tinha aqui, que mostra a conservação de massa naquele volume de controle nos dois instantes, no instante t e no instante t mais ΔT, eu vou dividir todo mundo por ΔT. Eu consegui expressar esse cara aqui como se fosse massa. Agora, esse ΔT aqui que é a chave do problema. Por quê? Se o meu instante ΔT for muito pequenininho, o que vai acontecer com o meu volume de controle? Veja, se a variação de tempo ΔT for muito pequena, tanto o instante t quanto o instante t mais ΔT, eles vão ser praticamente o mesmo. E nesse ponto eu posso considerar o quê? Eu posso considerar que eu tenho um sistema colocado ali. De modo que, quando eu considerar o instante t, o intervalo ΔT tendendo a zero, eu vou estar conservando a massa como se fosse um sistema. Daí eu posso escrever o seguinte, ó. Eu vou aplicar o limite para ΔT tendendo a zero. E eu vou obter uma taxa de variação da massa por tempo. Ó. Então, do lado esquerdo eu tenho limite de ΔT tendendo a zero da massa do volume de controle t mais ΔT, menos a massa do volume de controle em instante t, dividido por ΔT. Do lado direito eu tenho limite de ΔT tendendo a zero, de ME, a massa de entrada, dividido por ΔT, menos o limite de ΔT tendendo a zero, da massa de saída, sobre ΔT. Quem são esses caras aqui? Esse cara aqui, ó, se vocês lembrarem lá acho que é FUV que vocês veem isso aqui é a diferencial no tempo da massa no interior do volume de controle. Ou seja, a variação da massa no volume de controle em função do tempo sobre dt. Isso aqui é uma taxa de variação de massa no interior do volume de controle. ME, limite de ME sobre ΔT para ΔT tendendo a zero, eu vou chamar de ME ponto, né? A taxa de variação ME seria a vazão mássica que está entrando no volume de controle. E por fim, limite de ΔT tendendo a zero de MS por ΔT, isso aqui vai ser igual a quem? A M.S, que é a vazão mássica que sai do volume de controle. Reescrevendo aquela equação inicial do balanço de massa, então fica a variação da massa no interior do volume de controle em função do tempo dividido por ΔT, ou seja, essa taxa de variação de massa no interior do volume de controle em relação ao tempo é igual a quem? A vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída. Dessa forma aqui, ó, considerando N entradas e N saídas, nesse caso não consideramos apenas uma entrada e uma saída, eu vou ter que a minha expressão para conservação de massa é o seguinte: a taxa de variação de massa no interior do volume de controle é igual à somatória de vazões mássicas de entrada, posso ter 2, 3, 4, 5, 6 infinitas, menos a somatória das vazões mássicas de saída. Então, no fim das contas, eu escrevi o seguinte, ó, a massa que entra menos a massa que sai é o tanto que a massa no interior do volume de controle varia em relação ao tempo. Então, essa aqui seria a expressão mínima que nós temos para, expressão matemática, perdão, para descrever a conservação de massa no volume de controle. Veja que nós não precisamos fazer isso no sistema, porque o sistema massa era sempre constante. Agora, quem que é essa vazão mássica? Essa vazão mássica a gente vai fazer o seguinte, eu vou imaginar uma tubulação e eu tenho um pedacinho aqui, ó, de massa que está percorrendo essa tubulação. Ó. Esse pedacinho de massa aqui tem uma quantidade de massa dm, tem uma área A, aqui na área de seção de escoamento, e tem uma espessura dx aqui. Ó. Então, lembrando que massa específica, né, chama de densidade, é a razão entre a massa pelo volume ocupado. Isso aqui vai ser, se eu diferenciar esse cara aqui em relação à massa, eu vou ter ρ é igual a dm, diferencial de massa, sobre diferencial de volume. Então, eu vou reescrever aqui, ó, dm fica ρ dv.
Agora, quem que é dV? dV, ó, é esse volume aqui, ó. Então, é a área vezes a espessura. Área vezes dx. Escrevendo ali fica dm igual a ρ a dx. Se eu fizer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, dividir ambos os lados da equação por ΔT, então eu vou ter dm por ΔT ou a dx sobre ΔT. De modo que variação de massa por tempo me dá a vazão mássica e a variação do dx, a espessura em relação ao tempo, me dá variação do tempo, do espaço em relação ao tempo me dá a velocidade em metros por segundo. De modo que a minha vazão mássica é quem? É a massa específica vezes a área vezes a velocidade em metros por segundo que esse fluido está escoando. E a unidade de vazão mássica, quilogramas por segundo. Então assim nós conseguimos escrever a conservação de massa e também como é que a gente escreve a vazão mássica para fluidos, nesse caso aqui são fluidos incompressíveis. Bom, para a conservação de energia, a gente vai fazer o mesmo expediente que nós fizemos para a conservação de massa. Então eu vou considerar um volume de controle também no instante t, só que agora nós vamos ter uma quantidade de energia no volume de controle, no interior do volume de controle no instante t. E essa adição de massa que eu vou estar colocando aqui através do ME, para estar carregando essas parcelas de energia aqui, ó. Energia interna, energia cinética e energia potencial. Então no instante t, meu volume de controle tem a quantidade de massa que eu tenho no interior dele, o EV no instante t, e essa quantidade de massa que está entrando, carregando essas quantidades de energia que estão colocadas aqui. Depois de um instante t mais ΔT, o interior do volume de controle tem EVC mais T mais ΔT, e uma massa saindo, levando embora do volume de controle, essa quantidade de energia aqui, ó, energia cinética, energia interna, energia cinética e energia potencial. Então, no instante t eu tenho uma energia no interior do volume de controle naquele instante t, mais uma quantidade de massa que está entrando, com cada parcela de energia sendo carregada com a massa para dentro do volume de controle. No instante seguinte, t mais ΔT, eu tenho uma outra quantidade de energia no interior do volume de controle, em relação ao instante t mais ΔT, e uma massa que está saindo. E ao sair, ela retira energia interna, energia cinética e energia potencial de dentro do volume de controle. Então, no instante t, a energia no volume de controle ela pode ser escrita de que jeito? Ó? Eu vou ter uma energia interna, uma energia total dentro do volume de controle no instante t, mais uma massa que está entrando, carregando energia interna, energia cinética e energia potencial. No instante seguinte, t mais ΔT, a energia no volume de controle ela seria a energia no volume de controle no instante t mais ΔT, mais a massa que está saindo, levando para fora do volume de controle uma parcela de energia interna, de energia cinética e de energia potencial. Bom, da equação da primeira lei para um sistema, eu posso escrever isso aqui, ó, calor menos trabalho, né, é igual a variação de energia. E aqui no caso eu coloquei variação de energia entre dois instantes. Um instante t mais ΔT menos um instante t. Se eu substituir esse cara aqui, vai ficar como? Calor menos trabalho é igual a energia no volume de controle no instante t mais ΔT, mais a massa de saída, energia interna de saída, velocidade de saída ao quadrado, energia potencial. Menos energia no volume de controle no instante t, mais a massa de entrada, energia interna de entrada, velocidade de entrada ao quadrado sobre 2 e G vezes E, que é energia potencial. Então o que eu fiz? Eu estou aplicando por enquanto uma condição de um sistema, calor menos trabalho, vezes a variação da energia 2, energia final, menos a variação da energia inicial. Se eu rearranjar esse cara aqui, então eu vou escrever assim, ó, do lado esquerdo da equação, energia do volume de controle no instante t mais ΔT, menos a energia no volume de controle no instante t. Q menos W mais ME, energia interna,
cinética e potencial na entrada, menos massa de saída, vezes energia interna de saída, energia cinética de saída e energia potencial de saída. Analogamente, o que a gente fez para a conservação de energia? Vamos dividir todos os termos da equação por ΔT. Se eu dividir os termos da equação todo mundo por ΔT, eu vou ter essa configuração aqui, né? E se eu aplicar o conceito de limite e fazer o ΔT tender a zero, o que vai acontecer? Vou ter essas equações aqui, ó. Limite do volume de controle, da energia no volume de controle T mais ΔT, menos energia no volume de controle no instante T sobre ΔT. Isso aqui tendendo a zero e dá a variação de energia no interior do volume de controle. Calor, a mesma coisa, né? Taxa de troca de calor no volume de controle. Energia cinética de as condições da massa de entrada, né? Carregando energia interna, cinética e a potencial de entrada. E também a taxa de vazão máxima de saída vezes os termos da energia de saída. Veja que a gente considerou que o ΔT tende a zero. Se o ΔT tende a zero, isso quer dizer que o instante é muito pequeno. Considerando um instante muito pequeno, eu posso confirmar aquela afirmação que eu fiz inicialmente, que esse cara aqui se comporta como um sistema. Ao se comportar como um sistema, eu igualei a equação da energia no instante inicial com o instante final, apliquei isso na equação de conservação de primeira lei, perdão. Apliquei isso na equação de primeira lei para um sistema, e aí nós estamos desenvolvendo a equação de modo a acrescentar agora as vazões máxicas de entrada e de saída. Perdão. Faltou o termo do trabalho, né? Para esse caso do volume de controle, o termo W tem duas componentes, ó. Tem uma componente WVC e essa componente aqui, ó, MSPSVS, esse aqui é o volume específico de entrada, e menos MEPEVE, volume específico de saída. Esse cara aqui, ó, essa diferença MPV, refere ao chamado trabalho de fluxo. O que seria o trabalho de fluxo? É aquele trabalho que a vazão, que a quantidade de massa, ela executa ao entrar no volume de controle ou ela sair do volume de controle. Então o trabalho ele tem duas parcelas. Uma parcela devido ao trabalho de fluxo, é como se eu pegasse aquela quantidade de massa que estava entrando no volume de controle e ao colocar lá dentro do volume de controle, eu estou fazendo uma pressão, eu estou como se estivesse com um êmbolo sendo empurrado para dentro do meu volume de controle. Então aquela quantidade de massa naquela condição ela está executando um trabalho. A mesma coisa se a massa estivesse saindo do volume de controle, era como se eu estivesse puxando um êmbolo para fora do volume de controle, executando um trabalho para fora do volume de controle. Essa diferença entre entrada e saída é o meu chamado trabalho de fluxo, ou seja, um ganho ou uma perda de energia devido à massa entrar ou simplesmente sair do volume de controle. Todos os outros tipos de trabalho que ocorrerem no volume de controle, trabalho de eixo, trabalho elétrico, trabalho magnético, seja qualquer um deles, eles são condensados nesse termo aqui, ó, WVC. De modo que no final, passando o limite para ΔT tendendo a zero do trabalho do trabalho W sobre ΔT, eu vou ter W ponto, né? E aí eu vou ter o termo W ponto trabalho W ponto VC, que é o trabalho do volume de controle. O caso que seria o correto seria chamar aqui a potência, né? Porque é energia por tempo, mais vazão máxima de saída, né? Que estava colocado inicialmente, pressão de saída, volume específico de saída, menos a vazão máxima de entrada, pressão de entrada, volume específico de entrada. De modo que, substituindo na equação, essa aqui seria a sua equação montada já para de conservação da primeira lei, levando em conta que o diferencial da energia no volume de controle em relação ao tempo é igual ao calor, a taxa de troca de calor, a potência, né, menos a potência do volume de controle, e tem esses termos aqui, ó, vazão máxima de saída, pressão de saída, volume de saída, mais vazão máxima de entrada, pressão de entrada, velocidade de entrada, mais essa vazão máxima de entrada, os termos de energia cinética potencial e interna, e a mesma coisa para os termos da vazão máxima de saída.
Se eu rearranjar esse cara aqui, ó, vou poder escrever da seguinte forma. Então, a energia no volume de controle em relação ao tempo fica igual calor trocado, potência, mais vazão máxima de entrada. Aí eu tenho esse termo aqui, ó, energia interna de entrada, mais pressão de entrada vezes o volume específico de entrada, mais os termos de cinética potencial. A mesma coisa aqui para vazão de saída. Esse termo aqui, ó, U mais PV, que é a chamada entalpia, uma outra propriedade termodinâmica que ela leva em conta quando você vai adicionar ou subtrair massa no volume de controle, ela leva em conta a energia interna daquela massa que está entrando, mais o trabalho de fluxo daquela quantidade de massa que está entrando ou que está saindo. Os dois fenômenos são condensados numa única propriedade que a gente chama de entalpia, que também é tabelada e segue os mesmos parâmetros de você encontrar na tabela das outras propriedades, da energia interna e do volume específico. Escrevendo por final, ó, a equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle ficaria variação da energia do volume de controle em relação ao tempo, calor trocado, menos a potência, mais somatória, né? Posso ter N entradas ou N saídas, somatória da vazão máxima de entrada, o termo de entalpia, lembra que a entalpia já condensa num único termo a energia interna e o trabalho de fluxo, entalpia, energia cinética e energia potencial, a mesma coisa para vazão máxima de saída com entalpia, energia cinética e energia potencial. Essa aqui é a equação geral que eu tenho para analisar qualquer volume de controle. Qualquer volume de controle pode ser analisado com essa equação geral. Em dois casos especiais, chamado regime permanente e o chamado regime uniforme. Regime permanente, perceba que esse termo aqui do lado direito é zero, é o termo da variação da energia do volume de controle em relação ao tempo. No regime permanente, todas as variáveis não variam, nenhuma variável que tenha variação com o tempo, a variação do tempo com a variável ela vale zero. E no regime uniforme, é um termo que eu tenho calor, trabalho, os termos de entrada de massa e saída, e aqui eu tenho com a condição final do volume de controle, uma condição inicial do volume de controle. Vou explicar um pouco melhor cada um desses termos aqui. Vamos falar dos equipamentos que operam em regime permanente, como é que a gente vai modelar eles. Tem vários equipamentos de engenharia que eles operam sobre as mesmas condições durante longos períodos de tempo. Você pega, por exemplo, componentes de plantas a vapor, turbinas, compressores, tocador de calor, bomba, etc. Eles operam sem parada durante meses. Então, eles são desligados somente durante manutenções. Esses equipamentos que operam durante longos períodos de tempo, sem mudar as suas propriedades, sem mudar suas condições de operação, a gente chama que eles operam no chamado regime permanente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Bocais e difusores. São comumente usados em motores a jato, em foguetes e em astronaves. Bocal é um equipamento que aumenta a velocidade do fluido diminuindo a pressão, e o difusor ele aumenta a pressão, desacelerando o fluido. A área de seção transversal de um bocal diminui na direção do escoamento para escoamento subsônico e aumenta para escoamento supersônico. No inverso acontece isso para os difusores. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Então o bocal, o que acontece? Eu entro com uma velocidade V1, diminuo a área de seção do bocal, de uma área maior para uma área menor. Ao diminuir essa área, eu tenho um significativo aumento da velocidade de saída. Então no bocal sempre V2 é maior que V1. No difusor acontece o contrário. Eu entro com uma velocidade alta e ao passar pelo difusor, entrando no difusor com uma área de seção pequena e saindo por uma área de seção maior, a minha velocidade cai significativamente. Então, os bocais difusores causam o quê? Muita variação da velocidade. Consequentemente, ele varia muito a energia cinética dele. A energia cinética de um bocal não pode ser desprezada. Se eu fizer um balanço de energia para um difusor e para um bocal, eu vou escrever a equação geral, a primeira lei, né? E aí a gente vai começar a colocar algumas hipóteses para simplificar essa equação. Primeira hipótese é dizer que o bocal opera em regime permanente.
bocal ao pé durante períodos muito longos de operação, e durante esse período não varia nenhuma propriedade em relação ao tempo. Ou seja, nesse caso, tem uma diferencial da energia no volume de controle em relação ao tempo, ela vale zero. Bocais podem ser considerados também equipamentos adiabáticos. Perdão. Bocais não produzem nem consomem trabalho, né? Não tem nenhum eixo girante mostrando ele está consumindo ou produzindo trabalho. Bocais são sempre na horizontal, então a variação de energia potencial é nula. E a vazão máxima de entrada é a vazão máxima de saída, né? Então, simplificando isso aqui, o que sobrou por um bocal? Sobrou do lado esquerdo zero, né? Que é o regime permanente. E esses dois termos aqui, ó, o termo da entalpia e a velocidade na entrada, e o termo da entalpia e da velocidade na saída. Veja que fica uma equação bem fácil de trabalhar, né, comparado com a equação enorme que eu tinha inicialmente. Aí, de acordo com os dados do exercício que você tiver, você vai ter como calcular a velocidade de entrada, a velocidade de saída em função de pressão e temperatura. E fica uma coisa bem mais fácil de resolver com essas simplificações. As simplificações que eu fiz, elas são comuns para qualquer bocal e para difusor, a menos que se diga o contrário, a menos que se diga, olha, esse bocal não é adiabático e ele perde calor tantos quilojoules, tantos quilowatts nesse caso aqui. Caso ninguém diga nada, ninguém fale nada do bocal, ninguém especifique nenhuma outra relação, as simplificações que foram postas aqui, elas são razoáveis, são plenamente utilizáveis em qualquer exercício de bocal ou de difusor que você venha a encontrar. O próximo seriam as turbinas e os compressores. A turbina ela move um gerador elétrico em planta a vapor, em plantas a gás ou hidrelétrica. À medida que o fluxo passa através da turbina, passa através das pás da turbina, as pás elas se mexem, elas precisam girar, e essa rotação, esse giro, faz com que a turbina produza trabalho e consiga acionar, por exemplo, um gerador elétrico. O compressor, assim como as bombas e ventiladores, eles são feitos para aumentar a pressão de um fluido. Então, para aumentar a pressão do fluido, eu vou ter que fornecer trabalho para eles, vou ter que fornecer potência para eles por uma fonte externa, que é através de um eixo girante. Essa fonte externa geralmente o que é? Um motor elétrico ou até uma própria turbina, por exemplo, tocando um compressor. O ventilador ele aumenta a pressão do gás muito suavemente, ele é basicamente para você movimentar o gás, para você empurrar o gás de um lado para o outro. A diferença de pressão é muito pequenininha. E o compressor, sim, esse cara é capaz de comprimir o gás a altas pressões. Já a bomba, ela trabalha similar ao compressor, só que a bomba pressuriza líquido. Lembrando que compressor comprime gás, bomba pressuriza líquido. Bomba não pode aumentar a pressão de gases e compressor não pode aumentar a pressão de líquidos, tá? Um cara faz uma coisa, outro cara faz outra. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, que serve tanto para turbina, para compressores, para ventiladores e para bombas. Nesse caso aqui é um compressor de ar. Balanço de energia para o compressor. Então, ó, de maneira bem simplificada, o compressor opera em regime permanente, a menos que te digam o contrário, o compressor é sempre adiabático. Nesse caso aqui ele colocou, ó, sai 16 kJ por quilograma. Ele apontou isso aqui, mas normalmente eu não tenho troca de calor em compressores, a menos que seja especificado. Não tem variações de energia cinética, não tem variações de energia potencial. Não posso escrever a equação do compressor de que jeito? Ó. Zero, do lado da variação de energia no volume de controle, menos, ó, esquece do menos, trabalho, mais massa de entrada, MEHE, menos a massa de saída, que é MSHS. Isso aqui me dá a potência de um compressor. Toma muito cuidado com aquelas equações meio prontinhas que aparecem. Compressor, trabalho do compressor é H1 menos H2. Cuidado, porque você pode estar num sistema grande onde a entrada e a saída do compressor pode não ser H1 e H2. Então é mais fácil, na minha opinião, você pegar a equação geral, simplificar ela e escrever ela como está colocado aqui.
Você não fica sujeito a algum erro de sinal que você colocou aqui, que você tenha confundido entrada e saída. Se você escrever a equação dessa maneira aqui, ó, com essas simplificações que foram colocadas, sabendo quem é entrada, sabendo quem é saída, automaticamente você vai saber, você vai encontrar o resultado correto para a potência do compressor. Isso serve para a turbina depois, isso serve para ventilador, serve para a bomba. Mas muito cuidado com simplificações que a gente vê por aí, na internet, em vídeos, em livros. Eu sugiro fortemente que vocês partam de uma equação geral, simplifiquem a equação geral e apliquem essa equação especificamente para o seu problema, para não ficar, às vezes, pegando receita muito pronta de alguns livros, que às vezes servem para coisas específicas, mas não serve para o seu exemplo que você está trabalhando. Dispositivos de estrangulamento. Válvulas de estrangulamento são qualquer tipo de equipamento que promove uma restrição de escoamento. E principalmente causa o quê? Causa uma significativa queda de pressão no fluido. Essa queda de pressão, ela é frequentemente acompanhada de uma queda brusca de temperatura. E por essa razão que são esses equipamentos de estrangulamento que são usados em sistema de refrigeração e ar-condicionado. Você vai ver melhor isso quando for trabalhar em sistema de refrigeração na disciplina de termodinâmica 2, termoaplicada 2. Então, como é que são esses dispositivos de estrangulamento? Pode ser uma válvula, né? Vou fechar ou abrir a válvula, eu vou restringir mais ou menos o escoamento. A gente pode pôr um tampão poroso na tubulação, de modo que dificulte o escoamento aqui dentro e a pressão caia a jusante do escoamento. Ou um tubo capilar, que é um tubo bem fininho, que ele é enrolado na forma de uma serpentina. E aí, ao se enrolar o fluido do tubo capilar, você aumenta significativamente a perda de pressão naquela extensão do tubo, né? Então, são 3 maneiras de você estrangular o seu escoamento para ter uma queda repentina de pressão. E como é que fica o balanço de energia em uma válvula? Serve para a válvula, tanto para o tampão poroso quanto para o tubo capilar. Então, pegando a equação geral, que a gente pode simplificar aqui. Opera em regime permanente, né? Válvula não tem perda de calor. Válvula também não tem potência nem produzida nem consumida. Você não vê nenhum eixo girando, produzindo ou consumindo potência. Você pode desprezar as variações de energia potencial na válvula e também as variações de energia cinética na válvula. De modo que sobrou o quê? Sobrou que a válvula é um equipamento chamado de isoentálpico. Veja, ela é isoentálpico, tá? Não é isotérmica, não é isobárica, especialmente no futuro, quando vocês já tiverem conhecimento de segunda lei, a válvula não é isentrópica. A válvula ela é isoentálpica. A entalpia de entrada e de saída na válvula permanecem as mesmas. Mas, lembre-se, a pressão cai e a temperatura também pode cair. Ok? O próximo é a câmara de mistura. Em algumas aplicações você tem que misturar 2 fluidos, por exemplo, aqui coloquei água quente e água fria para conseguir uma água morna. Como é que a gente escreve uma equação de balanço para um caso desse? Nesse caso aqui eu tenho uma câmara de mistura com uma temperatura de 60 graus na entrada, M1, de 10 graus na outra entrada, M2, e na saída eu tenho M3 a 43 graus Celsius. Então, o balanço de energia para esse caso aqui eu posso escrever que ela opera em regime permanente, não tem calor sendo trocado para fora da câmara. Então, internamente a câmara ela é adiabática, não tenho perda de calor para fora da câmara. Também não tenho potência produzida nem consumida, você não vê nenhum eixo girando, consumindo ou perdendo ou produzindo potência. Também não tem variação de energia cinética e nem de energia potencial. Como é que eu vou escrever essa equação aqui? Ó? Então eu teria somatório das vazões mássicas de entrada. Quem que está entrando? M1 e M2. Então eu vou escrever assim, ó, M1H1 mais M2H2. Esses caras aqui representam quem? Representam a somatória da vazão mássica de entrada. E ainda tem que subtrair a somatória das vazões mássicas de saída. M3H3 constitui a vazão mássica de saída. Assim a gente escreve um balanço de energia para uma câmara de mistura. E os trocadores de calor?
São equipamentos onde eu tenho duas ou mais correntes de fluido que trocam calor entre si sem se misturar. Então não ocorre mistura desses fluidos. Isso aqui você pode usar em muitas gamas de setores industriais e tem muitos tipos também de trocador de calor. Nesse caso aqui, ó, eu estou trocando calor através de pode chamar isso aqui de casco, né? E um tubo passando por dentro, então o fluido B passa por fora da tubulação, onde está passando o fluido A. No caso aqui, o fluido B está sendo resfriado e o fluido A está sendo aquecido. E aqui eu tenho outro caso onde eu tenho o fluido, esse fluido aqui, no caso é um R74, ele faz um caminho de serpentina ao longo do escoamento da água, né? E aqui a água está sendo aquecida e o R134 está sendo resfriado. Veja que são configurações diferentes e vão dar resultados diferentes, tamanhos diferentes, várias coisas que são diferentes entre um e outro. Agora, balanço de energia num trocador de calor pode ser escrito da seguinte forma. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Eu tenho uma entrada 1, uma saída 2 de água. Eu tenho uma entrada 3, uma saída 4 de R134A. Então são dois fluidos que não se misturam. Cada fluido tem uma entrada e uma saída. Então eu vou simplificar a equação geral da seguinte forma. Vou operar em regime permanente. O trocador de calor não perde calor para fora dele. A única troca de calor que ocorre entre os fluidos, não tem calor para o ambiente. Potência também não tem potência nem produzida nem consumida. Também não tem as variações de energia cinética, nem as variações de energia potencial. Vai sobrar quem? A somatória da vazão de entrada, entropia de entrada, menos a somatória de saída, somatória da vazão de saída vezes a entropia de saída. Aqui eu vou ter que escrever junto os balanços de massa, né? Então eu sei que a massa 1 é igual a massa 2, né? Corrente de água, M1 igual a M2. Sei que M3 igual a M4, a corrente de R134. E aí eu vou escrever o balanço de energia da seguinte forma. M1H1 menos M2H2, ó. M1H1 é a entrada de água, M2H2 é a saída de água. E vou escrever mais M3H3 menos M4H4. 3 a entrada do R134A, 4 a saída do R134A. Assim que a gente escreve a equação de balanço de energia para um trocador de calor. Vejam que partindo da equação geral, de acordo com o problema que você tem, você sempre chega na equação que descreve corretamente as hipóteses e as simplificações que você colocou anteriormente. Então, tomar bastante cuidado com as hipóteses que você coloca, decorar ou anotar direitinho para cada equipamento como é que ficam essas diferenças, para não errar na hora de fazer os balanços de massa e energia. Para completar, vou mostrar só os desenhos. Como é que é o balanço de energia no regime não permanente ou regime transiente? Tem alguns processos onde você tem mudança no volume de controle em relação ao tempo. Esses escoamentos são chamados não permanentes ou transientes. A maioria dos processos transientes, eles podem ser representados através do chamado processo em regime uniforme, onde o que acontece? As propriedades do fluido em qualquer entrada ou saída não variam com o tempo e com a posição na seção transversal na entrada ou saída. Ou seja, vamos pegar esse caso aqui, ó. Eu tenho um volume de controle, que aqui no caso ele é um tanque rígido, que está sendo enchido, sendo abastecido com uma linha de vapor que está vindo de uma linha externa. Então acontece, eu abro essa válvula aqui, o vapor escoa para dentro do volume de controle, deixo esse cara funcionando durante algum tempo e depois eu fecho. O que acontece? A condição inicial ela é dada, depois eu tenho uma condição onde eu estou adicionando massa, né? Essa condição da massa de entrada, então a entrada também é fixa, e quando eu fechar essa válvula, no final a condição final dentro do volume de controle ela é fixa, de modo que assim eu consigo considerar o quê? Um processo de carregamento de um tanque como regime uniforme, ou seja, as condições iniciais, as condições finais e a condição durante o carregamento do fluido do sistema, ela é constante. Esse fluido aqui, por esse caso aqui do volume de controle, eu tenho um tanque rígido, né?
Então, teoricamente, eu não vou ter trabalho envolvido aqui, porque não tem variação as fronteiras do meu sistema são fixas. Mas eu poderia também trabalhar com um caso como esse aqui, ó. Eu tenho uma linha de vapor sendo carregando um conjunto cilindro-pistão. De essa fronteira aqui, ó, ela pode variar. Aqui, então, aconteceria? Eu teria uma condição inicial do meu volume de controle, teria um carregamento, um enchimento desse tanque aqui, onde a condição da vazão de entrada aqui seria constante também, e ao adicionar calor aqui, esse fluido vai aumentando, ele vai entrando aqui no volume de controle, eu vou expandindo o volume de controle, até no momento final onde eu fechar essa válvula aqui, aí o meu controle chega nessa condição final, e ele pode ter se expandido aqui, ele pode ter mudado essa área aqui, ó. Essa área, perdão, alterado a fronteira, variado o volume, e aí eu tenho trabalho envolvido aqui nesse caso. Então, o regime uniforme é um regime onde as condições de inicial e a condição final elas são fixas, e a condição das vazões máximas de entrada e saída também são fixas. Tá? Aí, gente, se ficou alguma dúvida, faltou alguma coisa que não está dito, que não está especificado, vocês, por favor, manda um e-mail para a gente, comenta aí no próprio vídeo e tal. Vamos tentar fazer esses materiais ficarem o melhor possível para vocês estudarem para essa parte da disciplina. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até mais.